Nós começamos pelo bule que era mais difícil, mas para quem não assistiu ainda, né, vale aqui ressaltar que o bule era o mais difícil, tá? Mas não difícil, era o mais complexo. Por isso nós fizemos toda essa jornada detalhada, né? Eh, o bullying não foi feito, imaginem que uma peça não foi feita numa live só, porque a gente foi fazendo toda fracionada, toda encaixada para que vocês conseguissem acompanhar juntos. Então ele é só complicado. E aí depois ficou moleza, né? Aí a gente fez a xícara a gente criou aqui para vocês uma xícara muito simples, sem aqueles gominhos, sem plumante para, né, para encaixar, já para facilitar. Criamos um tamanho proporcional a esse bule, como vocês estão vendo aí na foto, né? E vendo por aí as meninas que fizeram, que estão lindas, todas as combinações, de uma maneira bem simples e mais fácil ainda, né? Que não precisa costurar a alça na xícara depois, então a gente foi fazendo cada vez mais fácil. E hoje, então, a gente vai fazer o nosso pires, que quem já recebeu o molde é o que está junto com a xícara, né? É o último molde, né? Então vocês receberam o gomo, também uma opção de asa alça da xícara, para quem não quisesse fazer a nossa simplificada aqui, essa magrinha, nós também deixamos para vocês uma asa e as duas medidas lá, né, dos fundos da nossa xícara. E essa parte aqui maior, então, é o nosso pires. Simples, simples, né? Mas essa foi a nossa ideia desde o começo, que nós íamos fazer todas as etapas, inclusive as simples. Então, hoje nós vamos fazer o nosso pires. Vocês podem fazer aí, é claro, como vocês quiserem, inclusive com o mesmo tecido, né, meninas? A parte de cima e a de baixo do pires vocês podem fazer com o mesmo tecido. Eu fiz ele diferente, né? Só para não ficar dúvidas ali quando eu falar qual é o tecido de cima e qual é onde nós vamos fazer as nossas marcações. Então, para não confundir, eu usei tecidos distintos. Mas o nosso pires está aqui, né? E ele poderia e ficaria ótimo, inclusive, com o mesmo tecido, né? Ele não tem um lado que precisa ser diferente, que vai ficar escondido, tá? Então, nós usamos o molde do pires, ó, e eu cortei um dos tecidos, nem cortei o outro, e eu usei aqui o fundo da xícara, que é esse aqui, ó. Eu vou usar ele também aqui para fazer a nossa marcação, onde vai sentar a xícara, né? Para ficar mais fundinho. Então, vocês vão perceber aqui, ó, levemente aqui que eu fiz algumas costuras para dar aquele efeito de o fundo do pires, né? Ele não vai ficar gordinho, vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui de aplicação, e o que eu tenho falado sempre para vocês, inclusive na questão das casinhas, é que eu vou fazer sempre o mais simples, para que as pessoas que estão começando ou que não têm todo esse material possam fazer ele de uma maneira simples. Então, eu faço o simples, e se vocês quiserem aplicar o que vocês quiserem aqui neste molde, façam mais manta, né? Se vocês quiserem aplicar uma renda aqui na beirada, enfim, fiquem à vontade. Eu preciso e prefiro fazer o mais simples, para quê? Quem só tem um tecido, né, não tem todos esses aviamentos, possa fazer e saber que fica fofo e útil assim também, tá? Então, eu cortei os dois e uma parte de manta, ó,
de manta R1, de manta acrílica, se tu não tiver, usa aqui, ó, se tu não tiver manta R1 ou R2, tu pode usar aqui um pedaço de manta acrílica, dupla se tu preferir, se não, não vai fazer diferença, porque não é um material pesado, né, aliás, ele é um pires plano, então, só mesmo para dar uma estrutura. Quanto mais fofa tu tiver aí, melhor é. Se não tem, usa um pedaço de feltro também, aqui como estrutura dentro dos nossos tecidos, tá? Eu vou usar um pedaço de manta R1, que vai sobrando aqui para mim, inclusive, nessas dos nossos produtos e dos cestos. As gurias do cesto sabem que a gente fica com vários pedaços de manta R1 sobrando, né? Então, eu vou usar, mas pode ser qualquer um deles, tá? E casa de artesã é assim, né, meninas? Vai sobrando e a gente vai aproveitando. Então, eu vou usar uma R1, sem cola, sem ferro, sem nada. O que nós vamos precisar? Pro pires é isso. E aqui, ó, fica a sugestão de vocês fazerem essa parte aqui, ó, com feltro. Se vocês têm em casa, cortem essa parte de feltro, tá? Essa é uma opção que eu tô trazendo para vocês. Se vocês notarem aqui, o meu, eu nem usei feltro nenhum, mas é porque eu tenho aqui, ó, do Criações, uma etiqueta relativamente grande, então essa etiqueta tapou o furinho que eu usei aqui, que é por onde eu vou desvirar, que é o que a gente tem feito nesse nosso kit de chá, né? Nós temos feito em cada lugar deles, cada peça na tampa, no fundo, uma abertura num lugar escondido para não ter que fazer nenhum acabamento mais difícil e ficar perfeito, né? Então, eu tinha uma etiqueta aqui. Se tu não tem uma etiqueta, né, que seja grande a ponto de desvirar essa peça, então essa é a sugestão. Corta aqui um feltro, ó, deste tamanho, e vai ser aqui o fundo da nossa xícara, do nosso pires, aonde vai encostar, onde vai pousar assim, né, sentar a nossa xícara, tá? Aqui vai ficar bem escondido. Eu vou usar a verde aqui, porque eu quero que ela ressalte bem, tá? Então, aqui, gurias, ó, para quem não costuma trabalhar com feltro, tem várias meninas aqui que trabalham com feltro, né? Então, aqui fica a dica, ó. A melhor maneira de riscar com feltro de uma maneira simples é com caneta esferográfica, né? Que não apaga. Então, a caneta fantasma também dá para escrever no feltro. Ele aceita o termocolante, ele aceita o ferro, tudo normal como tecido. Para quem não tem essa prática ainda, fica essa dica. Se minha caneta esferográfica aqui não vai fazer eu passar vergonha, acho que não. E mão em cima de todo o molde para ele não se mexer, não tira a mão, vai só me movimentando, né, levantando o pulso, mas deixa a mão sempre em cima do molde, porque se ele se desloca, tá? Então, e aí vamos cortar por dentro desse risco, tá, gurias? E quando a gente enxerga um molde com feltro e a gente vai riscar em casa e não tem experiência ainda, não tá com prática, porque depois que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo o nosso jeito, né? Mas quando a gente começa e vai riscar, às vezes a gente tem medo. Ah, tá, mas como é que eu vou cortar dentro e vou perder o meu molde? Não, vou alterar. Não, não vai alterar,
Por que não vai alterar? Já vou mostrar para vocês por que não altera. E isso também se aplica para tecido, tá, meninas? Mas eu vou falar aqui desse que ninguém gosta dessa manchinha que fica no feltro, né? Porque ela fica bem saliente. Então, cortei o meu círculo. Vocês viram que eu peguei outra tesoura, né? Tesoura de tecido é uma, de feltro é outra, tá? E deixo o risco todo para fora, ó. Por que eu não vou diminuir? Eu posso ficar segura que eu não diminuí. Porque toda vez que eu vou passar um molde para alguma coisa, né, para algum lugar, naturalmente eu tenho que riscar por fora desse molde, né? Então, eu já estou acrescentando aqui ou acrescendo aqui essa parte, né? É por fora do molde que eu risco. Então, quando eu corto para dentro desse risco, eu estou fazendo com que esse molde fique exatamente do tamanho que ele foi desenhado, ó. Que ele é originalmente. Então, quando eu corto no risco, eu estou aumentando ali. É uma fração de que não vai fazer diferença? Pode ser. Eu só quero dizer para vocês que fiquem tranquilas para tirar toda a marca de lápis ou de caneta, tá? E para quem quiser usar lápis também no feltro, quando ele é claro assim, a gente ainda consegue, né? A melhor opção entre os lápis ainda é um lápis 6B, que ele pinta mais, né? Ele marca mais. Então, são poucas partes aqui, né? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. O meu molde, que vocês já têm aí, então vocês também já sabem, né? É um pedaço aqui mínimo, né? De um quadrado de 15 por 15 sai o nosso pires aqui, tá? E para o nosso chá? Para o nosso chá, eu vou usar algodão cru, mas vocês podem, inclusive, usar os tecidinhos da nossa retalhoteca aí colorida, tá? Eu vou usar esse retângulo, né, que na verdade eu vou fazer um quadrado, mas são duas partes, então é um retângulo de algodão cru, porque é a maneira mais fácil de enxergar. Deixa eu ver qual é a medida. Se vocês forem usar, então, dois quadradinhos para fazer os chás iguais ao nosso, ó, é um quadradinho de 4 centímetros, tá? Ou seja, 4, quando eu quiser pegar e dobrar, é 4 por 8, né? E ou dois quadradinhos de 8, que pode ser os coloridinhos, pode unir tudo, aqui é mesmo para ficar prático. Para o chá são dois, né, meninas? Duas partezinhas dessa. Uma é para fazer o chá, o sachê, e a outra para fazer a indicação, né? A gente precisa saber chá de que a gente está tomando. E aí eu peguei aqui um pedacinho de barbante. Eu usei aqui um pedacinho de 10 centímetros de barbante, tá? Que pode ser também aí um outro material que vocês têm, uma lãzinha, uma linha de bordar. 10 centímetros é o suficiente para ele ficar como vocês estão vendo ali, como vocês já viram, né? O suficiente para ele cair lá dentro do nosso bule e ficar aqui como um enfeite. Vamos conferir? Ó, depois de pronto, com todas as minhas costuras, porque eu deixo o barbante para dentro para não cair, não desfiar e não dar problema, essa cordinha ficou com 7 centímetros, ó, entre o sachê e a descrição aqui do nosso chá, tá? Então, um pedacinho de barbante de 10 centímetros dá folgado, tá, gurias? E é isso que a gente vai precisar. Mas a gente que é artesã não faz uma coisa tão simples assim do nada e por nada, né? Então, eu tenho aqui em casa camomila, e aí eu fiz os nossos sachês
cheirosinhos, né? Não vou fazer chá de camomila originalmente, mas eu posso deixar o meu produto aí para presentear ou para vender cheiroso. E eu vou colocar também, só para fazer o peso, um pouquinho de linhaça, mas é bem pouquinho mesmo, e vocês vão ver quando vocês fizerem aí, que é um sachê bem pequenininho, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de linhaça. Eu vou usar um funil, e é tudo que nós precisamos. Bora lá, então, ver qual é a ordem da coisa, para que tudo aconteça. Vamos organizar aqui, xícara para lá. E vamos pegar aqui, ó, gurias, com o tecido que nós vamos deixar para cima, tá? Vamos encontrar o centro dele, o escolhido para cima, por isso que eu disse que eu ia usar tecidos diferentes, só para identificação mesmo aqui. E vou marcar, vou dobrar para encontrar o centro dele. E no centro dele, eu vou desenhar na frente o meu molde, tá? Eu vou riscar aqui com uma caneta fantasma. Quem não tem caneta fantasma, pode fazer isso pelo verso, tá? Né? Com uma caneta comum e vamos marcar o meio. Até vou achar aqui bem o centro do meu molde, ó, para fazer ele bem no centro do meu pires. E vou riscar. Mantendo a mão paradinha, né? Sem movimentar o molde, para ele ficar bem no meio, bem proporcional. Ó, gurias, tá? Ele vai ficar escondido com esse nosso fundinho aqui. Então, agora nós vamos lá na máquina e vamos passar uma costura para dentro deste, ó, para dentro deste círculo menor que nós fizemos aqui. Por que talvez tu pense, por que eu inventei tanta moda aqui? Ah, é porque fechar quando a gente não tem prática, deixar uma abertura na lateral e depois fechar em círculo, é mais difícil para fazer o acabamento todo redondinho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu vou fazer, deixar aqui, ó, o meu pé de máquina encostando no risco. Eu vou costurar para dentro do risco, tá? Não é no risco, é para dentro do risco. Vou usar pontos pequenos aqui para ele acompanhar o ponto circular. Não precisaria ser, né? Não faz diferença se ele é grande ou pequeno, porque é só um ponto, é uma segurança. Mas eu vou fazer pequeno, porque pequeno eu vou conseguir acompanhar esse círculo. E vou lá, 2, 3 pontos. Isso é bom para praticar, para aprender a costurar em círculo, né? Isso é uma técnica que a gente precisa aprender. É muito importante porque não é só no nosso mundo dos brinquedos, né? Mas as coisas têm curvas, né? E precisam se encaixar. Então, é importante a gente conseguir fazer essas costuras, né? E lá no curso dos brinquedos tem, não sei em qual curso mais tem, Marion pode dizer para vocês, mas no dos brinquedos, eu tenho certeza que tem o curso com essas técnicas para aprender a fazer exercícios para fazer essas costuras assim, né? Conseguir dominar esse 2, 3 pontos e virar, tá? E vou ir até em cima dessa costura. Eu vou fazer retrocesso porque eu não gosto de fazer nada sem retrocesso. Eu gosto de ensinar o meu cérebro a fazer sempre da mesma coisa.
Porque se uma vez eu faço retrocesso, isso eu não preciso de retrocesso, e se eu preciso, se eu não preciso, eu confundo meu cérebro. Então, eu faço sempre retrocesso e meu cérebro vai automatizando, tá? Então, aqui, gurias, eu vou botar bem pertinho para vocês verem, porque eu tô usando uma linha clara aqui, né? Eu fiz essa costura em círculo para dentro daquele risco, ó, tá? E vou usar aquela minha dobra que eu tinha feito, ó. E vou abrir aqui no meio. Com uma tesoura pequena, vou dar um pontinho, ou com um abridor de casa também, né? Que é uma ferramenta ótima para isso. Cuidado para não se furar também, né? Por favor. E vou fazer aqui uma abertura para eu desvirar. Então, eu vou desvirar por aqui. A gente tem a dica como fazer essa contenção menor, se vocês quiserem, tá? No bule, na outra parte do kit. Então, eu não preciso fazer aqui o suficiente, ó, que caiba 2 dedos meus, que eu possa desvirar. Se tu te sentir mais segura na primeira vez, dá um pequeno pique lá pro outro lado, não muito grande, ó, para poder desvirar a peça. Pronto. Agora, então, vamos pegar a manta, o tecido que eu vou usar nas costas, com o direito para cima, colocar direito para baixo. Esse fundinho fica para depois guardar todo o nosso trabalho. Alfineta se tu te sentir melhor. E aqui para fazer esse pires bem bonito, lembrando, gurias, que vocês precisam, que são iniciantes, guardar bem isso daqui. Porque essa técnica que a gente está fazendo aqui não é nada de especial, mas ela tem um charme todo especial para que ele fique perfeito. E a partir daqui vocês podem fazer pires menores para xícaras menores, vocês podem fazer um conjunto de pratos maiores, vocês podem decorar a casa e presentear até com um prato grande, um prato de sobremesa, dá para fazer aqui, né, a xícara, aumentar fazer o pires, aumentar, pegar uma medida maior com toda essa nossa sequência aqui e fazer o prato de sobremesa de outra cor e fazer um conjunto lindíssimo. A criatividade não tem limite. Mas para isso a gente precisa costurar bem redondinho aqui. Por isso é importante exercitar. Não vou mais precisar desses moldes. E vou lá. Costurar para dentro do risco. Quem nos acompanha há bastante tempo, ao longo desses anos, sabe disso, né? Que a maioria dos nossos moldes, o risco que vocês recebem é o risco de corte, sempre tem margem de costura, né? Salvo algumas exceções muito específicas, normalmente, 99% das vezes, os riscos que vocês recebem são para corte. Nós costuramos, sempre tem margem de costura já incluída para vocês, tá? E vamos costurar toda a volta. Tirar esse celular daqui, porque senão tá batendo aqui pra...
presente lindo. Certo, meninas? Por isso que é importante aqui fazer essa costura bem redondinha. E agora, então, vamos cortar com tesoura de picote ou dar piques, porque é todo circular. E para quem não quer dar piques, vocês vão ter que cortar bem próximo aqui. Por isso é importante costurar com pontos bem pequenos para acompanhar essa curva, tá? Mas quando o círculo é contínuo, né? Às vezes a gente tem peças aí com vários encaixes, como vários brinquedos com encaixes assim, que nem precisa da cortar, usar a tesoura de picote. Mas aqui neste caso, a curva é contínua, né? Então ela precisa. Lembrando sempre que quando a gente costura, olha que a manta, todas as mantas adoram agarrar linhas de outras cores, né? Que tiver aqui por cima, então a gente sempre olha e vamos desvirar por aqui. Certificar de que não ficou nenhum alfinete para se machucar e vamos desvirar a nossa peça. Aquela costura delimitou bem o centro e ainda garantiu que ela vai ficar, né? Como ela foi feita com o molde do fundo da xícara, ela nos garante que ela é semelhante ao tamanho da xícara, né? Ajeita aí os cantinhos, ó. E coloca todo mundo aqui para dentro, ó. Estão vendo aqui aquela minha pequena. E agora, então, eu tinha colocado no outro uma etiqueta aqui para cobrir a minha abertura. Para quem não tem uma etiqueta, que já vai aí com a sua propaganda do seu produto, coloca aqui, então, este círculo, que no meu caso aqui ficou verde, né? Vai para a máquina, usa linhas coloridas, se tu preferir, e costura bem na volta. Bem na margem, tá? Feltro a gente pode costurar bem na margem, ele obedece super bem. Pode ser um ponto decorativo aqui, porque o que era para ser um cobre abertura, acaba se transformando num charme no centro do pires, né? Pronto. Como aqui já é acabamento, né? Antes de passar aqui por cima da outra, eu vou me certificar de que as linhas que eu comecei, né? As do começo, eu puxo tanto a de cima quanto a de baixo, eu puxo para dentro da máquina, para elas não embolarem e fazer uma confusão ali, um embolado de linhas. Tá pronto meu pires. Com uma costura, que vai aparecer do lado de baixo e do lado de cima. Ó. E no caso do outro, eu fiz mais de uma. Eu achei que ficou interessante, assim, eu vim fazendo, né? Eu fiz aqui 4 costuras, porque eu achei que ele deu esse fundinho aqui, tá? Ó, aqui do outro lado dá pra gente ver que são 4, dá pra ver melhor que são 4 costuras, né? E tá prontinho o nosso pires. Cadê minha xícara?